Oi! Vamos falar de um livro super bacana para quem quer de verdade fazer uma excelente apresentação? Como Falar em Público e Encantar as Pessoas, de Dale Carnegie. Esse livro, ele é um clássico. Bom, se você está começando agora no mundo das apresentações, se você está querendo se destacar, fazer uma apresentação digna, bom, você deve começar definitivamente por esse livro, porque esse livro ele dá as dicas básicas de como você deve se portar perante uma plateia. E, obviamente, eu acho que a dica principal desse livro é você tem que pegar todos esses conhecimentos e você precisa aplicá-los, você precisa treinar. Porque é como andar de bicicleta, sabe? Você pode pegar todo o manual de como andar de bicicleta, mas se você não for ali na prática, você não faz sentido. Então, a dica principal é você tem que treinar muito. Treina na frente do espelho, treina para outros amigos, familiares, mas o importante é que você se sinta à vontade em falar em público. E isso é o maior temor das pessoas. As pessoas, na verdade, elas reclamam que elas têm medo de falar em público, mas o que elas têm medo de verdade é de errar em público. Elas não querem passar como uma pessoa que talvez não domine certo assunto, ou que escorregue num vocabulário, num erro gramatical, enfim. Mas o ponto importante aqui é você pensar o seguinte: você precisa primeiro se conhecer, entender por que você tem medo de falar em público, de onde vem esse medo, e aí você deve levar em consideração se a mensagem que você vai passar ela é maior do que tudo isso, do que todo esse temor, do que o seu ego, do que, enfim, as pessoas possam falar de você. O ponto mais importante aqui é a mensagem, o porquê você quer falar em público, qual é a mensagem que você carrega. Quando você tem isso muito claro, o medo ele se dissipa, porque você sabe que o que você carrega, ele é precioso e ele vai poder ajudar muita gente. Essa é uma chave que quando você gira ela na sua cabeça, na sua alma, você deixa passar, sabe? Você deixa passar, enfim, a opinião pública, o que vão pensar, deixar de pensar. O mais importante é a mensagem que você quer passar adiante. E esse livro, ele é bacana, ele é fantástico, por quê? Porque ele dá dicas assim simples, sabe? Não é nada um bicho de sete cabeças. Na verdade, é uma linguagem simples, veja, ele não é um livro longo, é uma linguagem simples. Os capítulos são curtos, não são longos. E basicamente, o que nós podemos falar desse livro? Ele dá uma estrutura básica. Vamos lá, quem lembra lá da época da escola, nas aulas de redação, que a professora, quando mandava você fazer um texto dissertativo, argumentativo, ela falava que você deveria estruturar sua mensagem de introdução, desenvolvimento e conclusão. Não era assim? Então, essa estrutura, ela também se repete na apresentação. Você precisa ter uma introdução, só que é aí que entra. A introdução, ela tem que ser muito chamativa. Ela tem que ser forte, porque ela de início, ela tem que captar a atenção das pessoas. Afinal, você tá ali pela primeira vez, ninguém te conhece, você já precisa começar com uma introdução bem impactante que faça as pessoas quererem estar ali mais tempo e ouvir o que você tem a dizer, certo? Bom, depois dessa introdução estonteante, essa introdução realmente cativante, você vai passar para o desenvolvimento. Você vai colocar ali no seu desenvolvimento tudo que você pesquisou, tudo que você queria passar a respeito do seu assunto. E a conclusão, como é a conclusão? A conclusão é um apanhado geral de tudo que você falou, mas ela também precisa ser um pouco reflexiva. No final, você deve fazer as pessoas saírem da sua palestra pensando no que você falou. Pensando, sabe? É um gostinho de quero mais. Essa conclusão vai ser uma conclusão reflexiva, vai fazer as pessoas pensarem depois, quando elas saírem dali. E uma dica que o autor dá é que você coloque uma reflexão final, que isso vai levar as pessoas a pensarem. Obviamente, ele dá dicas de como você deve falar, como você deve manter o contato visual, procurar alguns pontos no palco de apoio, para que você não fique ali
parado, sabe, no palco, mas que você caminhe pelo palco de maneira natural, por isso a prática, que você faça essas caminhadas no palco de maneira natural, nada pesado, nada robótico, sabe? E que você tenha 3 pontos de apoio no palco, que você vá para um ponto e certo momento da sua fala você se dirige ao outro e sempre você olhando para sua plateia. Isso é muito importante, o contato visual. Outro ponto relevante é a modulação de voz, como você fala, a maneira que você fala, nem muito lento, nem muito rápido, mas é interessante que você tenha um ritmo próprio, obviamente, o seu próprio ritmo, mas que você use artifícios como quando você quer dar ênfase a uma palavra, você dá uma pausa ou você coloca um peso na palavra que você quer ressaltar. É como se essa palavra fosse o negrito do texto que você quer destacar, ou itálico, quando você sublinha. A forma de você destacar uma palavra quando você fala é você dar uma ênfase nela, você falar de maneira mais contundente, mais forte. Um outro exemplo também que ele dá é que, bom, gente, para quando você fizer a sua apresentação em público, você tem que levar muito em consideração quem é o seu público-alvo. Sim, para você fazer as suas adaptações para esse público, você tem que saber já de antemão para quem você vai falar. O que essa plateia espera de você? Qual é a intenção dessa plateia? Ela tá ali por quê? Então você vai usar você pode usar inclusive a mesma palestra fazendo adaptações para diferentes públicos. Isso é muito importante. É você saber adaptar a sua mensagem ao público-alvo, porque assim você consegue gerar conexão. Olha, sinceramente, esse livro, eu já li outros livros de apresentação em público, enfim, e eu considero esse o melhor, porque eu acho ele mais enxuto, ele mais denso, não denso no sentido de ser difícil, mas o conteúdo dele é assim, satisfatório, ele tem um bom conteúdo, principalmente para quem está começando. Eu creio que muita coisa para quem está começando é novo, são informações novas, mas de uma maneira leve. Ele dá exemplos leves, ele não é pesado na fala. Eu gosto desse autor por conta disso. Ele fala de uma maneira muito leve, muito objetiva, não enrola, não é nada. Você não fica com aquele sentimento de que, ai meu Deus, está enrolando, está falando a mesma coisa 1000 vezes. Não, ele é bem objetivo, direto e definitivamente ele é um guia básico para quem quer aprender a falar em público. Tem um ponto aqui que parece um pouco irrelevante, mas na verdade não é. Ele dá uma dica bem interessante, que você, dependendo do seu público, obviamente, e da situação, do contexto, tente colocar uma pitada de humor, que o humor ele é sempre muito bem-vindo. Quando ele é bem calibrado, ele é bem-vindo, ele dá uma leveza na palestra. Enfim, esse definitivamente é uma pérola para quem deseja aprender a falar em público, pegar todo o conhecimento daqui e aplicar. Sim, aplicar na sua universidade, aplicar na sua empresa. Mais importante, toda oportunidade que você tiver de falar em público, não se esconda. Em frente, em frente. Essa definitivamente é a melhor maneira de você treinar a sua habilidade de se comunicar e de falar para muitas pessoas.